Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material. Eu estou super animado para a nossa análise de hoje, porque a gente vai entrar num território fascinante. Muito obrigada, também estou animada. E fascinante é apelido, viu? Pois é que normalmente quando a gente pensa no controle do corpo humano, a primeira imagem que vem à cabeça é sempre algo meio, sabe, elétrico e mecânico. Uhum, tipo um painel central. Exato. Um painel de controle lá no cérebro, disparando choques por uma rede de nervos para mover um braço ou piscar um olho, contrair um músculo. É aquela relação de causa e efeito imediata. É a visão clássica que todo mundo tem. Só que a realidade da nossa biologia é muito mais sutil. Os verdadeiros maestros do nosso organismo não usam eletricidade para tudo. Eles usam uma rede de moléculas invisíveis. Que ficam ali flutuando no sangue, né? Isso, flutuando num mar de sangue e ditando o ritmo de absolutamente tudo. Cada batimento cardíaco, cada oscilação de humor, cada caloria que a gente queima. E hoje o nosso foco vai ser exatamente no coração desse sistema químico. O verdadeiro motor metabólico do corpo. O motor metabólico, a famosa glândula tireoide. Então, certo, vamos desempacotar essa história? Vamos lá. O que é fascinante aqui é a questão da escala, sabe? E da eficiência extrema também. Porque quando a gente olha para a tireoide, estamos falando de uma estrutura que regula a taxa de consumo de oxigênio de praticamente todas as células do corpo humano. Todas as células? É um trabalho monumental. Sim, gigantesco. E para sustentar todo esse maquinário, ela precisa de apenas cerca de 50 miligramas de iodo por ano. 50 miligramas? Por ano. Urano. É uma fração minúscula de um elemento químico, mas, se faltar isso, o sistema inteiro entra num colapso completo. Caramba. O corpo produz essas substâncias que a gente chama de hormônios em quantidades que são quase indetectáveis, mas que têm um poder de regulação absoluto. E para o pessoal que já acompanha a biologia básica com a gente, sabemos que a sinalização endócrina clássica é aquela glândula sem ducto que joga um mensageiro direto no sangue. Para viajar quilômetros de capilares. Isso, viaja pelo corpo todo até achar um alvo, diferentemente da exócrina, como o suor, que usa um ducto. Mas a sinalização química não se restringe só a essas viagens longas, né? Existem, digamos assim, dinâmicas de bairro. Com certeza, a biologia otimiza a comunicação o tempo todo. A gente tem a sinalização parácrina, por exemplo. Que é a comunicação com o vizinho. Exato. Em vez de jogar a mensagem na rodovia sistêmica do sangue, a célula libera o hormônio, ali no líquido intersticial, para atuar na vizinha de porta. Entendi. A gente vê muito isso no pâncreas. A somatostatina é liberada por uma célula e imediatamente inibe a secreção da célula beta que está logo ali do lado. É um microgerenciamento puro. Nossa, muito mais eficiente para coisas locais. E tem também a autócrina. Onde a célula fala com ela mesma. Isso. Ela produz um sinal para estimular a si própria. É um mecanismo vital no sistema imune. Mas, olha só, as células tumorais frequentemente sequestram essa via para acelerar o próprio crescimento. É um mecanismo de sobrevivência que vira contra o corpo. Mas, isso levanta uma dúvida. Se a célula pode sinalizar para a vizinha e para si mesma, jogando o hormônio do lado de fora, existe alguma situação em que essa mensagem sequer sai da célula? Existe sim. E é uma das mecânicas mais elegantes da fisiologia. A gente chama de sinalização intrácrina. Intrácrina. Isso. Dentro. Isso. O hormônio exerce o efeito dele dentro da própria célula que o produziu. Ele modula a expressão genética lá no núcleo antes mesmo de tocar o espaço extracelular. Dá um exemplo para quem nos ouve visualizar isso. Um excelente caso é a testosterona. Em muitos tecidos-alvo, ela entra na célula e uma enzima local converte essa testosterona em dihidrotestosterona, ou DHT. Que é uma versão bem mais potente, né? Muito mais potente. E essa conversão ocorre internamente, o que garante que o tecido responda intensamente, mas sem inundar o resto do corpo com DHT. Faz todo sentido. E toda essa logística de produção e entrega me faz pensar muito em como a estrutura química dessas moléculas dita todas as regras do jogo.
A gente pode até pensar na diferença entre os hormônios proteicos e os esteroides usando uma analogia bem simples. Oba, adoro analogias, manda lá. Pensa na diferença entre os produtos de prateleira em um supermercado e um prato num restaurante de luxo. Interessante. Como exatamente os proteicos se encaixam no supermercado? Então, os hormônios proteicos ou peptídicos, tipo a insulina, eles são fabricados com bastante antecedência. A célula usa lá o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, monta essas proteínas e as empacota em vesículas fechadinhas. Fica tudo no estoque. Exato, fica tudo lá estocado. Aí quando o corpo pede, a célula simplesmente despeja essas vesículas no sangue de uma vez só. Tá pronto na prateleira. Mas os hormônios esteroides, que são derivados do colesterol, como o cortisol e a aldosterona, Eles operam sob demanda. eles parecem ser totalmente sob demanda, não tem estoque pronto. O pedido chega e a célula tem que cozinhar na hora, como num restaurante chique. É uma ótima analogia, porque a própria limitação física impõe essa regra. Como os esteroides são derivados de gordura, eles são lipofílicos. Eles se dão bem com gordura e dissolvem membranas. Exatamente. Se a célula tentasse guardar esses esteroides em vesículas, eles simplesmente vazariam pelas paredes da vesícula e iriam embora. Não tem como ensacar gordura com um saco de gordura. Perfeito. Portanto, a célula armazena só a matéria-prima, que é o colesterol. E aqui entra um mecanismo fundamental. O grande gargalo dessa cozinha sob demanda é conseguir colocar o colesterol dentro da mitocôndria. Que é onde as enzimas estão esperando para começar o preparo. Isso. E para isso precisa haver um transportador, algo que force o colesterol a entrar na linha de montagem rapidamente. Então tem um garçom apressado nessa história. Tem. É uma proteína chamada STAR. A ativação dessa proteína STAR é a taxa limitante para a produção de qualquer hormônio esteroide. Ela puxa o colesterol para dentro da mitocôndria e o preparo é imediato. Imediato. E o hormônio difunde para fora da célula assim que fica pronto. E olha, essa mesma natureza lipofílica define o que acontece quando eles caem na corrente sanguínea, porque o sangue é basicamente água, né? E gordura e água não se misturam, o que significa que os hormônios proteicos que gostam de água viajam livremente e de forma vulnerável, enquanto os esteroides precisam de uma escolta. Precisam muito. Os proteicos viajam livres no plasma, então eles ficam expostos a enzimas que os destroem super rápido. A meia-vida deles é de minutos, se não me engano. É curtíssima, minutos. Já os esteroides e também os hormônios tireoidianos, que a gente vai discutir a fundo agora, eles viajam grudados em proteínas transportadoras massivas que o fígado produz. Eles pegam uma carona. E enquanto estão ligados a essas proteínas, ficam inativos e protegidos da degradação, né? Isso mesmo, funciona quase como um reservatório ambulante no sangue. Apenas uma fração minúscula de hormônio livre se solta dessa proteína carreadora para fazer efeito nos tecidos. É isso que garante que a mensagem dure horas ou até dias, mantenha o nível estável. E bom, para manter tudo estável no corpo, a gente precisa olhar para a cadeia de comando. O grande eixo. O famoso eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. O hipotálamo lá no cérebro central atua como o presidente da empresa. Ele percebe que o corpo precisa, gerar mais calor ou energia. Aí ele libera um hormônio chamado TRH. E esse TRH desce por uma rede de capilares super exclusiva até o andar de baixo. Essa rede é o sistema porta hipotalâmico hipofisário. É um nome longo, mas a função é simples. Ele garante que o TRH chegue à glândula hipófise em altíssima concentração. Não dilui no corpo inteiro. Exato, não se perde pelo caminho. E a hipófise atua como a gerente geral, né? Ela recebe esse ofício do presidente e libera a própria ordem de serviço dela para o sangue geral. Que é o famoso TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Isso. Que vai descer até o pescoço para mandar a fábrica, a tireoide, trabalhar. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu sempre me perguntei isso. Se o hipotálamo já capta as necessidades de temperatura e energia do corpo ali direto do sangue, por que criar esse telefone sem fio com a hipófise? É uma ótima pergunta. Porque o cérebro não usa logo umas vias neurais diretas para dar um choque na tireoide e mandar ela trabalhar. Pareceria muito mais rápido do que liberar uma cascata de hormônios que dependem um do outro. Parece contraintuitivo, né? Mas se conectarmos isso ao cenário geral das necessidades fisiológicas do corpo,
A lentidão aparente desse sistema é justamente o maior trunfo dele. Como assim? Pensa no metabolismo basal. Não é algo que a gente quer ligar e desligar como um interruptor de luz? Sinais nervosos são binários, curtos, rápidos, tudo na escala de milissegundos. E o corpo precisa de algo mais constante. Constante. O eixo hormonal funciona como o termostato de uma casa. Ele opera na base da amplificação de sinal e do feedback negativo contínuo. Ah, o feedback negativo sendo a chave da estabilidade. Exato. Uma quantidade nanomolar de TRH faz a hipófise liberar microgramas de TSH. Já aumentou a escala. Sim. E aí esse TSH faz a tireoide produzir miligramas de hormônios. O sinal é amplificado brutalmente. Mas, conforme a tireoide joga os hormônios T3 e T4 no sangue, essas próprias moléculas viajam de volta lá para o cérebro. E elas mesmas inibem os receptores do hipotálamo e na hipófise. Isso, a fábrica avisa à gerência que a meta foi atingida. Aí eles suprimem a emissão de mais ordens. Se o controle fosse estritamente neural, seria impossível manter esse ajuste fino, sabe? Essa represa de energia nivelada o tempo todo. É uma obra-prima de autorregulação mesmo. E já que a gente falou tanto da fábrica, vamos olhar para a arquitetura dela. A glândula tireoide abraça a traqueia na base do pescoço, mas, microscopicamente, ela é bem inusitada. Muito diferente de outras glândulas. Pois é, em vez de ser só um bloco sólido de células densas, ela é estruturada em várias esferas ocas, que a gente chama de folículos. E o interior dessas esferas é preenchido por uma substância gelatinosa, o coloide. E o trabalho pesado acontece bem ali, na fronteira entre as células foliculares e esse lago de gelatina. E é aqui que voltamos àquela dependência crítica do iodo que você mencionou no começo. A biossíntese dos hormônios tiroidianos é impossível sem ele. Impossível. E a célula folicular faz um esforço colossal, mas colossal mesmo, para roubar iodo do sangue, porque ela faz isso contra um gradiente de concentração extremo. Ela tem que forçar o iodo a entrar. Exato. Ela usa uma proteína transmembrana maravilhosa chamada simporte de sódio iodeto, ou NIS. Simporte. E como ela força a entrada do iodo se o gradiente natural empurraria ele de volta para fora? Ela usa o sódio como alavanca. A célula gasta energia o tempo todo bombeando sódio para fora dela mesma. E como a natureza odeia o vácuo, esse sódio tenta desesperadamente voltar para dentro da célula. Ah, entendi. E o simporte NIS pega carona nisso. Isso. Ele usa essa força motriz do sódio voltando para arrastar uma molécula de iodeto junto. Ele sequestra o iodo para o interior da célula. Que engenhoso! E uma vez dentro, o iodo viaja até a membrana apical e é jogado lá no lago de coloide. Mas o iodo sozinho não faz nada ali boiando, né? Ele precisa ser fixado em uma estrutura. Exatamente. O iodo precisa de uma base. A célula produz e despeja no coloide uma proteína colossal chamada tireoglobulina. E essa proteína tem dezenas de resíduos do aminoácido tirosina. Então, o iodo e a tirosina estão no mesmo lago. Mas eles não se conectam por mágica, certo? Não mesmo. Precisa haver um catalisador no meio do caminho. A ponte entre eles. Que é uma enzima ancorada na membrana chamada tireoperoxidase, a famosa TPO. A TPO tem um trabalho duplo espetacular. Primeiro, ela oxida o iodeto, transformando ele numa forma altamente reativa. Ela prepara a peça. E segundo, ela literalmente solda esse iodo oxidado aos anéis de tirosina lá da molécula de tireoglobulina. E o resultado dessa solda é o que dita a potência do hormônio. Se a TPO anexa um átomo de iodo na tirosina, temos a monoiodotirosina, ou MIT. O famoso MIT. Se ela anexa 2 átomos, temos a diodotirosina, o DIT. E então vem a fase de acoplamento, né, onde a própria TPO dobra a proteína para unir essas peças todas. Isso. E a matemática estrutural disso é simples e perfeita. DIT mais DIT, ou seja, 2 anéis com 2 iodos cada. Formam a tiroxina, o T4.
que carrega 4 átomos de iodo. Exato. E se a TPO junta um MIT com um DIT, temos a triiodotironina, que é o T3, com 3 iodos. Incrível. E toda essa estrutura fica ali armazenada no coloide, ligada àquela proteína gigante. Sim, o que garante um suprimento de semanas de hormônio pronto caso falte iodo na dieta. É uma reserva de emergência. Mas olha só, quando a hipófise manda o TSH e a célula finalmente engole gotículas dessa gelatina para digerir a proteína e liberar o hormônio no sangue, a gente se depara com um detalhe crucial. Mais de 90% do que sai dessa fábrica é o T4. É a grande maioria. No entanto, o T3 é absurdamente mais potente e tem muito mais afinidade com os receptores nucleares das nossas células. Então, o que tudo isso significa? Por que sobrecarregar o corpo com o produto menos ativo? É brilhante, na verdade. É um mecanismo de distribuição controlada de energia. O T4, justamente por ter 4 iodos e ser uma molécula mais pesada e meio fechada, tem uma afinidade fortíssima pelas proteínas transportadoras lá no sangue. Então ele fica preso. Sim, ele age como um pró-hormônio altamente estável. A meia-vida dele é de quase uma semana. Então ele viaja calmamente, sem disparar atividade celular em todo lugar por onde ele passa. Ele não gasta energia à toa. A conversão acontece apenas no local de destino, dependendo da necessidade de cada tecido. É isso? Precisamente. Quando o fígado ou os rins ou tecido muscular precisam acelerar as próprias mitocôndrias, eles utilizam umas enzimas locais chamadas desiodases. Desiodases. Elas tiram o iodo. Isso, elas arrancam fisicamente um átomo de iodo do anel externo do T4 e aí ele vira o T3 ativo. E isso acontece no momento e no local exatos da demanda. É uma descentralização do poder metabólico, então. A tireoide garante o suprimento basal jogando T4 no sangue, mas são os tecidos periféricos que decidem a taxa de consumo de energia, convertendo ele em T3. É uma rede perfeita de oferta e demanda. Uma arquitetura brilhante, mas que, claro, como toda cadeia de suprimentos complexa, tem os seus pontos críticos de falha. O que nos leva ao que acontece quando esse termostato fisiológico quebra. E olha, historicamente a maior falha era o bócio endêmico, né? Que é um problema estritamente nutricional. A falta de iodo na alimentação. Sem iodo na dieta, a tireoide não consegue soldar as moléculas. Os níveis de T3 e T4 no sangue despencam. Aí o cérebro não recebe aquele feedback negativo e simplesmente entra em pânico. A hipófise tenta compensar gritando muito mais alto. Ela inunda o sangue de TSH. E o detalhe é que o TSH não apenas manda a célula folicular trabalhar, ele é um fator de crescimento. E faz a célula crescer e se multiplicar. Exato, ele induz a hipertrofia e a hiperplasia do tecido. Então a glândula incha enormemente no pescoço. É uma tentativa desesperada de aumentar a rede de captação de um iodo que, simplesmente não existe no sangue da pessoa. Nossa, é triste pensar que o corpo destrói a própria anatomia tentando achar algo que não está lá. Mas, felizmente, com a adição de iodo ao sal de cozinha ao redor do mundo, o foco das falhas mudou, da nutrição para o próprio sistema de defesa do corpo. Hoje, a causa primária de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, que é uma falha autoimune brutal. É onde os linfócitos perdem a tolerância imunológica e começam a tratar a própria tireoide como um corpo estranho, um invasor. O corpo ataca a fábrica. Eles produzem anticorpos diretos contra aquela enzima TPO que a gente falou ou contra a tireoglobulina. A linha de montagem é lentamente destruída por uma inflamação crônica e... um detalhe importantíssimo aqui é a disparidade de gênero. Ah, sim. É bem mais comum em mulheres, né? Monstro. A incidência em mulheres chega a ser até 10 vezes maior do que em homens. Os estrógenos exercem um efeito imunomodulador que, dependendo do perfil genético, pode quebrar essa tolerância periférica. Desencadeando o ataque autoimune. Especialmente depois de flutuações hormonais drásticas, como ocorre na gravidez. E à medida que a fábrica é demolida e os níveis de hormônio caem para perto de zero,
O quadro sistêmico é, basicamente, o de um motor sem combustível. É um desligamento do corpo. O ritmo cardíaco desacelera numa bradicardia letárgica. O trânsito gastrointestinal para, causando constipação severa. O corpo perde totalmente a capacidade de gerar calor eficiente. A pessoa sente um frio intolerável. Intolerância extrema ao frio. Até o tecido conjuntivo muda, começa a acumular fluidos e causa aquele inchaço facial bem característico do hipotiroidismo. Agora, no outro extremo, temos o caos total do metabolismo operando acima da linha vermelha, o hipertiroidismo. E a doença de Graves é o cenário autoimune reverso. E é fascinante como a autoimunidade atua aqui. Na doença de Graves, em vez do corpo produzir um anticorpo que destrói a célula, os linfócitos B produzem a imunoglobulina estimuladora da tireoide, o famoso TSI. Espera, então o corpo cria um anticorpo falso? Isso. Essa molécula, TSI, tem um formato tridimensional quase idêntico ao do hormônio TSH da hipófise. Nossa! Ela viaja pelo sangue, encaixa perfeitamente nos receptores foliculares da tireoide e manda um sinal contínuo de ativação. Não desliga nunca. A glândula é completamente enganada. Ela acha que o cérebro está mandando produzir sem parar, o que destrói totalmente aquele ciclo de feedback, né? A hipófise original lá em cima percebe a enxurrada de T4 no sangue e desliga a própria produção de TSH. Ela silencia totalmente. Mas não adianta nada, porque o anticorpo assumiu o comando da linha de montagem lá embaixo. O resultado é o metabolismo fervendo vivo. As mitocôndrias passam a queimar calorias em um ritmo ensurdecedor. Gera uma fome voraz, simultânea a uma perda de peso drástica. É assustador. O sistema nervoso simpático fica super expresso. Ocorre taquicardia severa, sudorese contínua, a pessoa tem tremores. E tem o componente ocular também, a exoftalmia, que muitos associam visualmente direto à doença de Graves. Aqueles olhos meio saltados, né? Isso. Isso acontece porque há receptores semelhantes aos do TSH nos fibroblastos que ficam atrás da órbita ocular. Então, os anticorpos atacam essa região também, o que gera inflamação e acúmulo de tecido adiposo e muscular. E isso literalmente empurra o globo ocular para fora. Caramba! Com quadros tão antagônicos e extremos assim, como é que a medicina decodifica esses sinais na prática clínica? Porque se o corpo é inundado por uma complexidade química tão grande, o diagnóstico precisa encontrar um ponto de ancoragem correto. E esse ponto de ancoragem no sangue é quase invariavelmente a medição do TSH. É o padrão ouro dos exames. É assim. A avaliação clínica moderna se apoia na confiança profunda que a gente tem no feedback negativo do eixo. Medir o T3 ou T4 diretamente logo de cara pode sofrer muita flutuação. Ah, claro, porque depende da quantidade de proteínas transportadoras que a pessoa tem no fígado naquele dia específico. Exatamente. Mas a hipófise não mente. Se o TSH está acima do normal lá no exame, significa que a hipófise está em desespero porque a tireoide está falhando. Aí diagnosticamos o hipotireoidismo. A hipófise está gritando para uma tireoide que está surda. Perfeita analogia. E se o TSH está indetectável, reprimido ao máximo, é porque a hipófise está calada, porque o sangue já está tóxico de tanto hormônio ativo circulando, temos o hipertireoidismo. Entendi. E após a leitura desse mapa de danos pelos exames, a intervenção farmacológica ataca o problema levando em conta as meias-vidas que a gente discutiu antes. Para o hipotireoidismo, a solução mecânica é simples, repor o que falta. A droga de escolha é a levotiroxina, que é basicamente a versão sintética do T4. E é genial que a medicina não use o T3 diretamente, né? Porque usar o T4 sintético garante aquela estabilidade, já que ele age como pró-hormônio. Os níveis séricos da paciente se mantêm num platô estável com apenas uma dose matinal. O que evita flutuações bruscas de energia ao longo do dia. E olha, o jejum no momento da ingestão é vital. Qualquer alimento no trato gastrointestinal, e especialmente se tiver cálcio ou ferro, se liga à molécula sintética e bloqueia totalmente a absorção dela. Tem que ser de estômago vazio. E aí, uma vez no sangue, o próprio corpo periférico se encarrega de usar as desiodases para criar o T3 onde e quando precisar. É lindo, porque é uma restauração quase total da fisiologia natural do corpo. Mas conter uma tempestade parece clinicamente muito mais difícil do que simplesmente repor combustível.
Como a gente freia uma tireoide na doença de Graves sem causar danos irreversíveis a outros órgãos. As drogas do grupo das tioamidas, como o metimazol e a propiltiuracila, parecem ser as armas químicas ideais para sabotar essa linha de produção. Elas são excelentes, elas agem bem no coração da biossíntese. As tioamidas competem com o iodo pelo acesso à enzima tireoperoxidase, a nossa TPO. Elas roubam o lugar do iodo. Isso. Elas bloqueiam a capacidade da enzima de oxidar o iodo e de acoplá-lo na tireoglobulina. A fábrica continua trabalhando, a bomba NIS continua puxando o iodo do sangue, mas a linha de montagem final é interrompida. A síntese de novos hormônios para completamente. Para. E os sintomas começam a ceder à medida que o estoque daquele colóide prévio vai sendo esgotado nas semanas seguintes. Entendi. E a propiltiuracila tem uma função dupla nesse bloqueio, não é? Tem sim, ela é muito especial. Porque se a paciente está em uma crise aguda onde cada miligrama de hormônio periférico está sobrecarregando o coração, apenas desligar a fábrica não resolve de imediato o problema dos hormônios que já estão circulando. A propiltiuracila vai além da glândula. Correto. Ela tem a propriedade farmacológica de inibir a enzima desiodase tipo 1 nos tecidos periféricos, o que significa que ela impede ativamente a conversão do T4, que já está circulando no muito mais potente T3. É um bloqueio duplo? Essencial nas tempestades tireoidianas, onde o risco de choque cardiovascular é iminente. O que nos leva ao manejo dos sintomas emergenciais, né? Enquanto a gente espera as tioamidas secarem o estoque da tireoide, nas semanas seguintes, o paciente corre o risco de uma arritmia letal. Para isso, a farmacologia usa beta-bloqueadores como o propranolol. Ele não atua na síntese tiroidiana, mas blinda os receptores adrenérgicos do coração contra a tempestade de estímulos. Isso acalma a taquicardia quase instantaneamente. Mas e se a química falhar? Porque o bloqueio farmacológico nem sempre sustenta remissões duradouras para todo mundo. É verdade. Quando as drogas falham ou quando causam reações hepáticas adversas graves, ou se o bócio fica muito grande e mecanicamente obstrutivo no pescoço, aí a gente parte para a ablação. Soluções mais radicais. Radicais. O mais engenhoso é o tratamento com iodo radioativo, o isótopo 131. Como a gente comentou, a tireoide possui a bomba NIS. Ela é o único tecido do corpo que é agressivamente focado em sequestrar iodo. Ah, então ela mesma puxa o veneno para dentro? Exatamente. Quando o paciente toma a cápsula radioativa, a glândula puxa a radiação toda para si mesma, a emissão dessas partículas beta destrói o tecido folicular de dentro para fora, poupando totalmente as estruturas vizinhas no pescoço. Genial! E se a anatomia não permitir ou se houver suspeita de malignidade de câncer? Aí a remoção cirúrgica, a tireoidectomia, resolve definitivamente a superprodução. Mas claro, ambas as vias ablativas, naturalmente, vão resultar em hipotireoidismo permanente. Transferindo o paciente para aquele controle diário da reposição com a levotiroxina. Isso mesmo. É uma jornada complexa que a gente percorreu hoje. Saímos lá da compreensão de como hormônios funcionam nos bastidores intracelulares, desvendamos o complexo termostato do hipotálamo com seu feedback negativo. Vimos a fábrica por dentro. Vimos o maquinário da tireoide transformando iodo bruto em T4 sob o comando da enzima TPO. E, por fim, entendemos como a autoimunidade pode destruir ou acelerar esse motor, forçando a medicina a desenvolver ferramentas de precisão como a levotiroxina e as terapias radioativas. É uma história fantástica da fisiologia. E sabe, isso levanta uma questão importante, especialmente quando a gente considera a sensibilidade evolutiva deste sistema todo. Para onde a gente vai com isso? Olha só. A gente mencionou que o eixo da tireoide ajusta a taxa basal respondendo a pistas ambientais, né? O hipotálamo calibra os hormônios com base na exposição ao frio rigoroso, na escassez calórica e nos níveis agudos de estresse, ativando as mitocôndrias para garantir a nossa sobrevivência. Sim, os nossos corpos foram otimizados para um mundo hostil. Exatamente. O ponto central de reflexão que eu deixo é:
O que acontece com um mecanismo tão ancestral de adaptação ambiental quando a gente remove completamente as variações térmicas usando ambientes sempre climatizados com ar-condicionado? Nossa, é verdade. E quando a gente elimina o estresse calórico com dietas hiperprocessadas de absorção imediata? Ou quando substituímos o ciclo circadiano de luz solar por iluminação artificial 24 horas por dia? A gente muda as regras do jogo. Totalmente. Até que ponto o ambiente estático e artificial que a gente construiu não está enganando o feedback primário do nosso eixo neuroendócrino? Até que ponto a gente não está forçando o motor metabólico basal humano a reescrever sua própria configuração rumo a uma disfunção crônica para as próximas gerações? Fica como uma via de investigação para quem nos ouve refletir. É uma premissa muito inquietante. Construímos uma redoma ao nosso redor acreditando que estamos poupando energia e ganhando conforto, enquanto as engrenagens silenciosas dentro do nosso pescoço estão desorientadas, procurando sinais biológicos que, simplesmente deixaram de existir no nosso mundo moderno. Um lembrete perfeito de que o controle da nossa biologia não é aquele painel mecânico óbvio. Ele é reativo, ele é invisível e está em constante diálogo com o mundo à nossa volta. Muito obrigado a todo o nosso público por sintonizar e explorar as nuances da nossa própria química. Continuem questionando como as coisas funcionam e até o próximo mergulho.